Seja bem-vindo! Com uma larga experiência em gastronomia, ele teve os seus primeiros aprendizados ainda em casa, com a família. Eu tenho comigo hoje aqui Nuno Bergonzi, o chefe do MasterChef. Seja bem-vindo, Nuno, muito obrigada por essa entrevista. É mesmo muito interessante falar sobre esses assuntos e trazer para a mesa certas discussões que nós vamos falar aqui hoje. Antes de mais, eu preciso te dizer que eu estou bastante surpreendida, pro positivo, que você é muito novo e já tem um currículo enorme. Eu, quando li seu currículo, eu pensei, bem, deve ter uns 60 anos. Como é que se consegue isso? Olha, primeiro com muita vontade de fazer sempre mais alguma coisa. Eu trabalho desde muito cedo, desde os 16 anos que eu trabalho profissionalmente. Fui um estudante e trabalhador em simultâneo e sempre fui muito curioso. E quem é curioso tem que ir atrás do conhecimento. Portanto, foi isso que eu fiz a minha vida toda. Nunca parei, nunca me conformei com a informação que me chegava, sempre quis ir à procura de mais. Isso fez com que eu trabalhasse constantemente em períodos intensos. Eu costumo dizer que quando os meus amigos até estavam em modo de festa, eu estava a trabalhar na cozinha, etc., à procura do conhecimento. Conhecimento esse que eu adquiri tanto em Portugal como no estrangeiro. Eu viajei muito, tive esse privilégio e continuo a viajar, porque gosto de buscar informação de todos os lados. A culinária nasce com esse talento ou aprende-se? O que você acha? Eu acho que tem que haver sempre talento, eu não vou dizer que não tenho talento, não vou ser ingênuo a esse ponto. Eu acho que eu tenho realmente esse dom porque desde que eu me conheço de criança que gosto e tenho carinho pela cozinha, pela gastronomia. Tive o privilégio de ter uma família muito ligada à saúde e à parte nutritiva, etc. Portanto, sempre houve muito cuidado em casa de comer bem e naturalmente esse talento veio nascendo. Portanto, eu muito cedo apercebi-me que tinha esse brilho nos olhos quando falava de comida. E depois, obviamente, que o talento também dá trabalho. Só o talento não serve e só o trabalho não serve. Portanto, aproveitei esse bichinho que tinha dentro de mim e com muito trabalho ao longo da minha vida foi o que me fez, enfim, estar como estou. Eu tenho entrevistado imensos chefes, uns muito reconhecidos, outros nem tanto, mas a maior parte deles fala que, de alguma forma, tem uma referência muito forte com a família. Vamos falar um pouco dessa família em relação a essa sua vida profissional? A relação que eu tenho com a gastronomia e a minha família, eu acho que a minha mãe é claramente a minha, não tenho a certeza, é a minha mentora gastronómica, porque, como eu disse há pouco, os meus pais foram macrobióticos durante mais de 10 anos e a minha mãe foi e é uma grande cozinheira e sempre houve esse cuidado sério de procurar produtos com qualidade. Portanto, a filosofia que hoje os chefes falam muito, que é a cozinha de produto e vamos procurar o melhor produto, não é uma coisa de hoje, é uma coisa de antigamente. Exatamente. Não é? Porque os nossos antepassados e não só, as pessoas com mais idade, sempre souberam disso, ou seja, o produto é o mais importante para conseguir resultados bons. Então, eu tive isso em casa desde cedo em família. E você acha que eram comidas gostosas ou eram comidas que os seus pais te traziam essa informação de que eram comidas importantes para o corpo? E aqui, deixa-me fazer entender, viver para comer ou comer para viver? Olha, eu acredito profundamente que nós também somos principalmente aquilo que comemos, sim. E normalmente até digo na brincadeira, mas não em tom de brincadeira, que normalmente o que sabe bem faz mal. Então é preciso ter muito cuidado. E aqueles velhos ditados populares de que o peixe morre pela boca não é por acaso, não é? É preciso ter muito cuidado com aquilo que nós comemos. Obviamente que há a parte da gula, a parte sensorial, de comermos coisas com sabor, todos nós gostamos, mas acima de tudo a principal função da alimentação não é dar-nos prazer, é alimentar-nos, é nutrir o nosso corpo. Só depois é que vem o sabor. E um cozinheiro, hoje mais do que nunca, tem que ter essa sensibilidade. Quando nós mexemos com o ingrediente, que é fundamental ter noção que isso vai influenciar a nossa saúde e o nosso corpo. E eu tenho isso muito em consideração. Portanto, procuro sabor, mas também preocupo a parte nutritiva. Acredita que quando nós começamos a entrar por esse mundo da gastronomia, eu confesso que eu adoro e estudo bastante, mas sou péssima. Eu preciso dizer isso, mas é importante a gente compreender que a busca é mais importante do que a vontade de mostrar, por exemplo, porque hoje nós vivemos num mundo midiático. Creio que o Nuno, quando começou, não era assim. E eu falo contra mim, adoro fazer minhas comidinhas, meus pratos, tirar fotografias e colocar eu acho que essa é uma tendência, não? Há uma tendência, o ser humano é vaidoso por natureza, não é? Sim. Eu, honestamente, independentemente dos últimos anos ter tido algum protagonismo no que toca a aparecer mais, não é? Perante o público,
não é isso que me deslumbra. Eu sou muito mais adepto daquilo que faço diariamente, daquilo que cozinho, dos trabalhos e dos projetos que me envolvo. Isso é muito mais importante. Agora, claro que se conseguirmos em simultâneo dar a conhecer e tirar partido desse mediatismo, maravilha. Eu acho que esse casamento é o ideal. Com 16 anos é muito novo para escolher uma profissão, mas você, pelos vistos, já sabia o que queria, já estava ali disponível para isso e entrega ao mundo essa sua profissão. O que a família fala? A família fala que eu nunca fui um caso perdido, na verdade, não é? Ou seja, eu sempre fui muito convicto. Eu tenho 3 irmãos, portanto eu sempre fui muito o mais rebelde, até diria, sempre quis provar que conseguia, não é? Acho que isso é característico dos irmãos mais novos. Então, desde cedo soube aquilo que queria fazer, acho que isso foi um privilegiado nesse sentido. E principalmente sempre soube aquilo que não queria fazer também, mas a maior parte das vezes é mais importante sabermos o que não queremos fazer do que o que queremos fazer. Mas isso dentro da gastronomia ou fora? Por exemplo, não queria ser polícia, mas queria trabalhar como chefe ou não? Ou mesmo dentro da gastronomia? Nos dois. Nos dois, sim. Você se enxerga hoje como você é uma referência não só em Portugal, e isso traz uma grande inspiração em outras pessoas, sobretudo mais novos estudantes, que hoje já existem imensas escolas, muito mais do que na sua época, com certeza. Como é que você se enxerga como o motor de inspiração para outros jovens? Olha, eu acima de tudo, nos últimos anos tenho vindo a fazer um caminho muito interessante que eu gosto de partilhar e é a grande lição que quem me segue, quem me segue no meu trabalho sabe que eu sou muito sensível a isso, que tem a ver com os projetos sociais que eu estou envolvido. Eu trabalho há cerca de 7 anos com uma associação que é a Associação Crescer, em que trabalha com pessoas em situação de vulnerabilidade e no fundo aquilo que eu faço já há muito tempo é eu estou envolvido em projetos em que trabalham com pessoas em situação de sem-abrigo e com o conhecimento que eu tenho eu ajudo-os em termos gastronómicos, estou a ajudar há muitos anos esta associação a criar projetos em que fazem a integridade destas pessoas na sociedade, no mercado de trabalho. Então eu sou muito atento a projetos sociais, mais do que cozinhar só para mim e para os outros, eu gosto de ajudar o próximo. Acho que nós temos esse potencial. Eu costumo dizer na brincadeira, assim como o médico tem a capacidade de ajudar um doente cair no chão, o cozinheiro também tem esse papel de não só cozinhar para si, mas de ensinar, de passar conhecimento, de dar evitar ideias, a doença, de evitar também. A doença, a parte nutritiva, a parte da saúde, de ajudar o próximo. E a comida, a gastronomia tem esse potencial incrível. Quando você passa, quando você dá, vamos chamar de salto, quando você dá esse salto, que você percebe que não é só ser um chefe, é ser um chefe e contribuir para a sociedade. Como é que você, como é que surge essa ideia? Olha, surge porque como eu comecei muito cedo a trabalhar em cozinha e viajei muito e continuo a viajar, eu tenho um percurso profissional muito rico mesmo, sou orgulhoso disso, eu cheguei à conclusão que já estou nesse sentido completo, ou seja, já tive o privilégio de trabalhar com os melhores chefes no mundo, com 3 estrelas Michelin, 2 uma, sou amigo de muitos deles, já fiz catering, já fiz consultoria, já fiz isso, e no fundo aquilo que me realiza é continuar a fazer um pouco disso, mas também conseguir simultaneamente ajudar o próximo, isso é que é muito mais rico. Porque essa entreajuda temos que cada vez mais, entre todos, deixar de ser tão egoístas e de perceber que com poucos gestos no dia a dia conseguimos ajudar o próximo. E eu sou muito sensível a isso. E vou continuar, é a minha missão. Aliás, um dos grandes problemas do mundo hoje é a fome, não é? E não só aquela fome que a gente enxerga em África, em determinados lugares do Brasil, no Oriente, mas existe uma fome perto de nós, até com quem tem muita comida. Como é que você trabalha essa questão também? Olha, eu trabalho de várias formas. Nos últimos anos, porque estou associado a este projeto, como disse. Na prática, como é? Social. Eu estou muito a par daquilo que se passa no que toca à fome em Portugal e não só. É um tema sério e é um tema que está muito ligado com aquilo que nós estamos aqui a fazer, que tem a ver com o desperdício alimentar. No fundo é uma gestão de recursos. As pessoas, a sociedade e a indústria alimentar é uma grande culpada neste processo, no que toca ao desperdício alimentar. Então, no fundo, eu posso dizer com a maior transparência que é uma hipocrisia que existe na sociedade hoje em dia, porque o desperdício alimentar que nós temos hoje na Europa era suficiente para acabar com a fome no mundo inteiro, então alguma coisa aqui não está bem, não é? Não estamos a deitar coisas fora e temos continentes inteiros a passar fome, porque alguma coisa não funciona. Então, a educação é o caminho para erradicar essa doença, vamos dizer assim?
Educação e não só, era um problema, não é um problema que se soluciona carregando num botão. Sim. Infelizmente, a linha de pensamento mais capitalista é a grande culpada disto tudo. A agricultura tem vindo também a seguir um caminho pouco correto das monoculturas, em que fomenta muito o desperdício alimentar. E estraga o solo. Estraga o solo, e depois tem, obviamente, a parte toda ecológica por trás. Mas há uma série de temáticas, não é um problema que se resolve de uma vez só, mas acima de tudo, como eu costumo dizer, que é nós não conseguimos mudar o mundo, mas conseguimos mudar o mundo à nossa volta. E mais uma vez, voltando atrás, enquanto cozinheiro eu tenho esse poder, essa facilidade de ajudar o meu mundo. As pessoas que me seguem, as pessoas com quem eu estou, os projetos que me envolvem, eu tento sempre acrescentar mais alguma coisa nesse sentido. E é assim que as coisas vão ganhando escala, é o efeito bola de neve. Sim, é o pensar micro, mas o pensar macro, mas agir micro, não é? Exatamente. É isso que você faz e veio fazer também na Ilha Terceira, certo? Eu vim fazer Já é a segunda vez que você está aqui. Sim, esta em trabalho é a primeira em diversão. A primeira em diversão, muito bem, então já conhece um bocadinho aqui a Terceira. Não sei se já sentiu a paixão que todos os terceirenses têm. Já, come-se muito bem aqui nesta. Muito bem, Muito é bem. inacreditável. Muito bem. Fui eu que, eu venho de fora e aprendi a gostar, aprendi a cozinhar e aprendi a apreciar os momentos de comida. A comida para você também é um momento de reunião, e então eu digo na sua vida pessoal. Você encontra com sua família, é casado? Sou. Com a sua esposa e com as pessoas que estão... Quem são as pessoas que têm o privilégio de ter o Nuno a cozinhar? É a minha família, a minha mulher e as minhas duas filhas. Sim, claro que a refeição é um momento de partilha, é um momento em que se tem prazer em comer, é um prazer que nós nutrimos o nosso corpo, mas é um momento em que é fundamental alimentar essa conexão com as pessoas, olhar nos olhos, falar, trocar ideias, desabafar, lamentarmos, sentir tristezas, alegrias, fazer negócios. A quantidade de coisas que se pode fazer num momento de refeição com os outros é inexplicável. Nós às vezes nem nos apercebemos, mas é bom. Portanto, eu sou um sortudo que tenho gente com quem posso partilhar esse. Suas filhas têm quantos anos? 9 e 4 anos de idade. 9 e 4 anos. Alguém já tem assim um talentozinho para cozinhar ou nem por isso? Já as duas são muito curiosas. É? Embora, como se costuma dizer também, casa de ferreiro espeto de pau. Pois. Não é? Às vezes eu sinto muitas frustrações porque talvez seja exigente com algumas coisas e gostava que comessem muitas coisas que não consigo que elas comam, mas eu tento sempre, mesmo que elas não comam, ou que provem, ou insisto ou dou a conhecer e estou sempre a motivar e a passar conhecimento. Sim. Muito bem. O Nuno chega na Terceira e vem fazer auditorias e também algumas formações. Como é que vão ser essas formações? Como é que funcionam essas auditorias? Olha, a minha missão aqui neste projeto é um projeto que se chama Até à Última Pisca, que é uma expressão muito típica daqui. Surgiu o convite, é um projeto da Câmara do Comércio, em que desafiou a Chefs Agency, que é uma agência de comunicação muito conhecida em Portugal. Então, no fundo, o que nós estamos aqui a fazer estamos a identificar em sítios em que são associados à Câmara do Comércio, estamos a identificar claramente, como neste sítio onde nós estamos agora, identificar os processos todos de manuseamento dos alimentos e como é que funcionam em termos operacionais, e depois vamos fazer um trabalho personalizado para cada um destes passos, em que vamos identificar pontos e sugerir soluções para diminuir o desperdício alimentar. Ok. Que muitas vezes nós achamos que ele não existe ou que fazemos tudo muito bem, e há coisas que são erros crassos, outras que também são bem feitas, obviamente. Aqui o intuito não é criticar, não é julgar, não é, enfim, este projeto tem como finalidade ajudar a melhorar literalmente. Nós somos parceiros, estamos aqui para fazer acontecer de uma forma melhor, diminuir o desperdício alimentar, e acho que é uma ferramenta incrível e que os associados e os inscritos nesta ação só têm a beneficiar com esta ação. E quais são já as primeiras impressões? O que você já tem percebido? Afinal, vivemos numa ilha e nem sempre as informações chegam para os empresários com a rapidez e com a eficácia que eles esperavam. Ou quais são as suas primeiras impressões? Olha, cada caso é um caso. O que este projeto tem de bom também é muito isso, é que nós estamos a perder o tempo que for necessário nestas primeiras visitas para olhar para as suas características individualmente. Então, há um pouco de tudo, porque nós já estivemos em hotéis, já estivemos em restaurantes, já estivemos em panificadoras, então é engraçado ver que cada um tem as suas dificuldades,
Umas porque têm poucas pessoas, outras porque não têm mesmo conhecimento de uma série de coisas que nós falamos, outras que não têm estrutura ou condições para armazenar até os alimentos da forma mais adequada. Então é um pouco de tudo. Okay. Obviamente que eu não posso entrar em detalhe e falar de nomes e daquilo que temos vindo a identificar e encontrar, mas é um trabalho que eu estou seguro que quando receberem estes passos, os relatórios, e depois este processo vai ter uma segunda fase, em que vamos fazer um workshop mais prático, com ações, em que vamos mostrar e ensinar às pessoas coisas práticas que elas podem realmente no seu dia-a-dia, no seu negócio, melhorar, e com que faça que o desperdício alimentar diminua, que sejam mais eficazes. E isto é super interessante para estes negócios, também porque o desperdício alimentar significa poupar dinheiro. Pois, exatamente. Porque o produto custa-lhes dinheiro. E era isso mesmo que eu ia perguntar. Quem ganha mais com isso? Os clientes ganham, os empresários ganham e o próprio planeta? O planeta, é mesmo isso. É tal e qual. Acho que é win, como os ingleses dizem, win-win. Não há aqui nenhum falhado. O planeta agradece e o modelo de negócio também agradece, porque os números passam a ser mais eficazes. Compram menos, desperdiçam menos e acho que é bom para todos. Nós temos hoje, acabamos de atingir 8 mil milhões de pessoas nessa terra. O Nuno acredita que cada dia mais nós vamos ter que diminuir o tanto que nós comemos, ou você acredita que existe uma tendência a ter esse descontrole sempre em determinados lugares, tal como a Europa, ter muito e o resto do mundo pouco? Se você pudesse fazer uma previsão para os próximos tempos, como seria, Nuno? Eu acho que as coisas estão a mudar muito e estão a mudar pela pior forma, que é vamos ser forçados a mudar os nossos hábitos. E é triste dizer isto. E vamos ser forçados porque o planeta realmente não está a aguentar aquilo que está a acontecer. Não é? Alterações climáticas constantes que fazem com que as pessoas cheguem à conclusão que afinal alguma coisa não está bem. E é triste que assim seja, não é? Porque a fonte não é infinita. E é uma pena. Portanto, acho que as coisas vão mudar muito no que toca à maneira como nós nos alimentamos, à maneira como nós consumimos e à maneira como as empresas também já vão mudando aqui a mentalidade. Mas acha que vai ser por sofrer, não vai ser por uma educação de antecipação? Eu acho que já vamos tarde para essa antecipação, honestamente. Acho que agora nós vamos ser forçados claramente a mudar uma série de coisas sem opção de escolha. Não é? Vamos ter que, claramente, vamos chegar daqui a muito poucos anos, vamos ter que reduzir claramente o consumo de carne, porque já chegamos à conclusão que não faz qualquer sentido. O ser humano consome muito, desnecessariamente. Nós comemos muito desnecessariamente, não é preciso. O nosso corpo mostra isso, e a indústria produz muito desnecessariamente, também começa aí. Então, estes dois elementos são os dois principais culpados, os produtores e os consumidores. Tem que se entender que não há necessidade de consumo. E muitas vezes a melhor maneira de chegar a um pensamento sustentável é aquela clássica frase do menos é mais. Não é? Pois. Em Portugal, existem números sobre a fome? E sobre o desperdício, já agora? É onde existir claramente. Eu vou ser sincero, eu não sei dizer números e não quero lançar números. Mas existem, claro que existem. Claro que existem. A nível mundial são 500 mil toneladas. Sim. É algo assim absurdo. É um absurdo. É um absurdo. E acha que estarmos a discutir sobre esses assuntos e falar para toda a gente que está a nos ouvir como é que isso influencia, ou pelo menos deveria influenciar cada dona de casa que está a nos ouvir nesse momento, e claro que eu me incluo nisso, e mesmo as pessoas que gostam de cozinhar, ou os estudantes que vivem fora, porque também há um grande desperdício ali, como é que ações como essa e conversas como essa nossa podem influenciar essas pessoas? Podem influenciar porque, embora em relação a esse ponto, as novas gerações já são já estão com um chip, eu acho, um pouco diferente, já são atentas a muito mais coisas. Estas conversas são fantásticas porque as coisas resolvem-se a falar. Se nós ficarmos no silêncio e achar que está tudo bem, as coisas não acabam por acontecer, não é? Portanto, quando se põe um assunto em cima da mesa, para mim já é uma ótima notícia. O conformismo não é bom para ninguém. Sim. Portanto, eu acho que estas conversas são saudáveis, só tem um lado saudável. Embora você tenha vindo trabalhar com empresas, você fala também sobre como cada um de nós em casa, pode colaborar, pode contribuir para o não desperdício alimentar? Nestas ações em específico não, porque nós estamos realmente focados para um lado mais profissional.
Mas para quem está nos ouvindo, teria teria algumas dicas? Há muitas dicas que nós podemos fazer para não desperdiçar em casa. A primeira delas é começar por consumir menos, como eu disse. Antes de sequer pensar em qualquer medida de produto puro e duro, vamos reduzir o consumo. Se fizermos este exercício consciente de será que eu preciso mesmo disto? Será que eu preciso mesmo de comprar aquele produto? Esse é logo o primeiro exercício. Depois há coisas muito generalistas de toda a vida que nós podemos fazer. A maneira como nós planeamos as nossas refeições ajuda muito. Muitas vezes nós não fazemos planeamento de refeições para a semana, para levar para o trabalho, etc. É tudo comprado quase. Entram num supermercado e começam a comprar isto e aquilo. Eu acho que isso é um segundo passo, que é planear. Se fizermos um plano, já vamos às compras já isso vai fazer com que poupemos muita quantidade. E depois perceber que cada produto que deitamos fora para o caixote de lixo, que além de estar ali dinheiro, que aquele produto pode ser aproveitado. E acreditem que 80% a 90% das coisas podem mesmo ser aproveitadas, quer seja as cascas de cebola, de cenoura, podem vir a caldo, podem se desidratar, há mil e uma maneiras. Portanto, aliás, a internet nisso é maravilhosa, porque tem imensas receitas. Maravilhosa. Há imensas técnicas, portanto eu sugiro sempre não nos conformarmos, ir à procura do conhecimento para reaproveitar. E começar a comprar muito em granel também, a granel. É uma outra dica. Há muitas dicas. Porque depois usa só o que é necessário, claro, é isso? Claro, exatamente. Quando compramos a granel acontece isso, sim. É verdade. Ô Nuno, voltando aqui um pouco na sua história, o Nuno tem mãe brasileira ou é pai? É pai. Pai brasileiro e uma mãe portuguesa. Certo. Onde é que a culinária se mistura aqui? Porque eu acho que a comida brasileira é mesmo muito boa, a culinária portuguesa, ai. Só que existe também, você tem uma influência também do próprio lugar de onde você vem, que tem outras influências italianas e alemãs. Como é que isso funciona na sua vida? É uma boa salada. Eu considero-me um cidadão do mundo, para já. E eu não gosto de ver o mundo com fronteiras. Eu acho que isso é uma visão muito arcaica. Eu acho que nós não temos barreiras rigorosamente nenhumas e a gastronomia tem esse poder de unir culturas. Não é? E os portugueses em específico foram os descobridores do mundo, na verdade. Não é? Nós andámos pelo mundo inteiro. Rota das especiarias, etc. Brasil, inclusive, né? Descobrimos as Américas, etc. Então, tanto levaram quanto trouxeram também. Exatamente. Né? Portanto, eu acho que é incrível esse casamento é saudável. Eu acho que agora perdi-me um pouco no início da sua. Não, mas respondeu muito bem. Não sei se respondi é precisamente isso. Você é um cidadão do mundo e você tem aqui essa influência de todo lado. Respondeu muito bem. E depois aqui tem uma outra questão que é o respeitar a comida. E é muito interessante porque essa semana eu tive num debate, eu sabia que via te entrevistar, e tive num debate com alguns estudantes de culinária aqui da Escola Profissional da Praia da Vitória. E eles estão entusiasmadíssimos para ver essa entrevista e pediram para te perguntar como é que você se sente em relação à comida. Então, a comida, o cozinhar é o que para o Nuno? É um ato de amor puro e duro. Para mim, a cozinha está associada a um ato de amor. É uma entrega total e é um ato extremamente importante na nossa maneira na nossa parte ligada à saúde. Acho que eu vejo sempre isso. Ou seja, nós temos que olhar para os alimentos com muito respeito. Porque os alimentos vêm da natureza e a natureza é a mãe da vida. Não é? Nós vimos todos da natureza e a natureza faz parte, enfim, nós fazemos parte de um todo. Então é preciso respeitar muito porque os ingredientes têm um valor muito forte e é preciso sermos gratos por termos acesso a uma série de coisas. E é preciso sempre pensarmos que há quem não tenha aquilo que nós estamos a cozinhar também, que nos faz ainda sentir melhor. Quando nós temos um pedaço de peixe e de carne, é um privilégio ter aquilo. É um privilégio. Então acho que é um amor puro e duro. Portanto, quando eu penso em cozinha, penso neste valor dos ingredientes e no respeito por eles. Muito bem. E o que é mais difícil nesse processo todo? Existe um processo que não é fácil. Cozinhar, por exemplo, você já cozinhou em vários restaurantes do mundo todo, como nós já falamos aqui sobre a sua experiência. Você cozinha também em casa, claro que toda a gente faz isso um pouco, mas o que é mais difícil no seu processo profissional? É o conscientizar dessa questão do não desperdício, é o propriamente cozinhar para pessoas altamente refinadas e exigentes, ou é ensinar? Porque eu penso que são 3 missões absolutamente difíceis. É impossível convergir isso num profissional só.
É uma resposta difícil. Tudo o que referiu tem graus de dificuldade associados, não é? Mas eu não vejo a dificuldade como uma coisa má. Eu acho que tudo o que é difícil para mim até me dá mais gosto e desafio. Mas você fica uns dias sem dormir, não? Se eu fico... Não. Não? Não, eu gosto dos desafios. Acho Sim. que a vida, nós não podemos ir abaixo com os desafios. Nós temos que ver o copo cheio quando eu gosto de ver o copo sempre cheio. E as mesmas coisas negativas têm uma razão de acontecer. O grande desafio, muitas vezes, é aceitar até essas frustrações. Ok. Interessante também. Sim, é muito importante. Isso. Sim. Talvez seja mais isso. Não propriamente o não conseguir cozinhar uma coisa ou fazer. Vamos lá? Complete a seguinte frase. Viver sem a minha cozinha é... Viver sem a minha cozinha é uma tristeza. Eu estava à espera mesmo disso ou pior. Nuno. Não posso dizer as meras por isso. É verdade. Nuno, muito obrigada por estar aqui conosco, por todo esse trabalho que você está a desenvolver, sobretudo pelo trabalho que você traz do continente para cá, por essas questões e por vir aqui partilhar com os empresários açorianos da importância do desperdício alimentar. Muito obrigada pela entrevista. Obrigado, Bel. E até a próxima. Até a próxima, obrigado. O programa de hoje termina assim. Até o próximo programa.